d'apporter un morceau de chocolat. Merci. Quando eu contei pros meus pais, minha mãe ficou chateada. Ela não acredita que você vai pra aquele mundo. Meu pai, você é louco ir pra aquele gelo. Foi difícil falar pra eles. Eu vou sentir muita saudade da minha família, eu tenho certeza. Somente da minha mãe. Meu pai, eu sou muito apegada a eles. E a gente vê o sofrimento na carinha deles, que eles não querem que a gente vá. Os pais do Paulo, o pai dele não acredita que a gente vai até hoje. Ele acha que a gente não vai. Fez até aposta com a mãe dele. Acho que a mãe dele vai ganhar a aposta. Mas foi mais difícil pra minha família. Porque a convivência é diferente. A família do Paulo tem um tipo de convivência diferente da minha. Eu acho que a minha é mais junta. Eu sou mais apegada aos meus pais do que ele aos pais. Então, pra mim foi mais difícil. Mas eles estão superando, eles estão gostando, estão torcendo pela gente. E vai ser um lugar pra eles irem também visitar. Eu até falo brincando pra minha mãe, eu não vou morrer, só vou mudar de casa, de país. Eu vou sempre que puder, eu vou vir visitar eles. Eu tenho até um pouco de medo deles ficarem doentes, pressão alta, mas eles vão ter que aguentar. Pô! Aconteceu uma coisa chata com o Paulo, sequestro relâmpago, aconteceu. Também foi um dos motivos que fez ele decidir a gente ir pro Quebec. Ele foi sequestrado, em seguida ele foi assaltado, né? E foi muito chato, ele ficou muito chocado. A decisão foi dele mesmo. A grande parte foi dele, mas como eu casei com ele, eu amo muito o Paulo e tudo que ele decidir eu vou estar junto com ele. A gente vai fazer sempre tudo junto. Eu me incomodei um pouco quando ele decidiu ir, porque ele já foi falando, eu quero ir e acabou. Falei, calma, vamos conversar, vamos ver se vale a pena. A gente foi na palestra, conversamos, vimos tudo, a gente foi estudar lá pra ver como que é o lugar. Aí a gente foi numa boa, eu concordei, foi bem legal, mas de início foi dele mesmo, pelo que ele passou. E eu entendo o que ele passou, porque não foi fácil. Não é fácil você ir dormir com a pessoa e ela ficar a noite inteira falando dormindo, fazendo gestos de estar com medo, sabe? De não poder sair à noite para ir para um barzinho, para ir numa pizzaria. A gente não estava saindo mais à noite, quer dizer, não estamos ainda saindo mais. Então, eu concordo com ele acima de tudo. Tudo que ele decidir, a gente vai fazer junto. E como que vocês se conheceram? É bem interessante. A família dele, ele morava perto da minha mãe. Em 5 minutos da minha mãe, eu fui conhecer ele no cursinho. Eu comecei a fazer o cursinho em maio, ele já fazia. Aí eu tava lá com as amigas, aí bati o olho nele. Falei, gente, eu tenho que conhecer aquele menino. Aí uma amiga minha, eu vou lá perguntar o nome dele. Falei, então você vai, porque aquele menino vai... Eu vou casar com ele. Eu já falei pra ela, ele é o homem da minha vida. Daí ela foi lá e perguntou pra um amigo dele, qual que é o nome dele? Ninguém sabia o nome dele. Você acredita? Ninguém sabia. Daí um carinha lá falou, não, eu vou descobrir. Aí falou o nome dele. Aí no dia seguinte, na hora que eu pego o ônibus, quem tá dentro do ônibus atrás de mim? Ele. Eu não perdi a oportunidade. Eu olhei pra trás e perguntei se ele ia fazer alguma prova de simulado no cursinho. Aí ele falou que ia fazer, eu peguei e virei pra frente, fiquei toda sem graça. Aí eu acho que ele pensou, nossa, que menina louca, né? Me pergunta uma coisa nada a ver e virou pra frente, nem me conhece. Aí tudo bem, passou uns 2 dias, a gente pegou o ônibus de novo junto. Aí ele sentou do meu lado. Eu falei, que bom, né? Aí a gente começou a conversar tudo. Aí quando chegou lá no cursinho, a gente ficou conversando tudo. Aí passou. No dia seguinte, ele já tava lá me esperando. Aí eu tava te esperando. Eu falei, nossa, eu já tava esperando. Aí ele, eu tava te esperando pra gente conversar, tá bom. Aí a gente sentou lá no banquinho, ele tremia, mas ele tremia.
Aí eu falei, eu posso te falar uma coisa? Ele falou assim, pode. Eu falei, não me leva a mal, mas eu vou ter que falar. Eu senti muita sua foto no fim de semana, né? Aí pronto, ele ficou todo emocionado, já pegou na minha mão. Aí a gente entrou, ficamos lá na aula, tudo, aí fomos embora. Aí no meio do caminho, ele me agarrou e me deu um beijo. Tadinho, eu nunca vi ele tão nervoso. Aí depois a gente foi pra casa e começamos a namorar. Eu levei uma foto dele primeiro pra minha mãe ver. Minha mãe, ai, que bonitinho. Meu pai, que bonitinho. Falei, bonitinho, ele vai vir aqui conversar com vocês. Aí ele foi lá em casa, falou com meu pai e com a minha mãe, a gente começou a namorar. Aí já vai pra 9 anos. A decisão do casamento, então, foi sua. Eu tenho que falar a verdade, eu forcei a barra um pouquinho. Eu queria muito casar, ele é o que faltava pra mim na minha vida, é ele. Queria muito casar, a gente demorou pra usar aliança de compromisso. Se fosse por ele, não tinha nem usado, mas eu insisti, a gente usou. Aí depois de 2 anos a gente noivou e casamos. E estamos aí até hoje. Nous sommes capables. C'est moi. Bonjour. Ça va bien? Enchanté. Ça va bien? Ça va, nerveux. Quando eu estava terminando o mestrado na PUC de São Paulo, eu conheci um senhor da Universidade do Quebec que estava no Brasil recrutando alunos. Pensei, né, imagina, Quebec deve fazer um frio terrível, né? O que eu vou fazer nesse frio todo? Mas depois ele mandou uma documentação, e eu que gosto sempre de viajar, sempre muito curiosa, eu falei, acho que eu vou para o Quebec. Eu fiquei 1 ano. E uma das primeiras coisas, quando eu cheguei no Quebec, que não só eu, como todo mundo quando chega no Quebec, você se inteira que tem um processo de imigração, que eu não conhecia. Eu sabia que o Quebec era uma província, que o Canadá, um país aberto à imigração. Aqui na época, 10 anos atrás, era assim, a gente não ouvia muito falar do Quebec. E daí eu gostei muito do Quebec, gosto ainda, muito da província. De falar francês, da liberdade que você tem no Quebec, de andar, de vir, aí você sentem a noção de liberdade, de segurança, um sistema que funciona. E daí eu falei, eu acho que eu quero emigrar para o Quebec. Então eu parei os estudos do doutorado, voltei para o Brasil e pedi a imigração para a província do Quebec. Eu acho que é meio nato do ser humano às vezes, né? Quer dizer, não de todo mundo, de querer sempre algo melhor, de estar sempre em busca meio do desconhecido. Tem que ter um espírito um pouco até de aventureiro, digamos, eu diria assim, de querer buscar, de querer, de curiosidade, né? E eu sempre escutei muitas histórias da minha família, que chegaram da Itália, que não foram fáceis, não foi fácil, mas que batalhou e que lutou e deu certo, né? Como o Brasil, aqui no Brasil. E daí eu via também essas pessoas no Canadá, na província do Quebec, todo mundo chegando, batalhando e dando certo. E aí eu acho que eu tive uma nostalgia, eu falei, eu acho que eu quero isso pra mim. Às vezes as pessoas olham hoje, né,
Soraya Tandel e diretora do escritório do Quebec, como se foi assim, eu cheguei hoje no Quebec, amanhã já sou diretora do escritório. Não foi bem assim. Os meus primeiros trabalhos foram bem assim, meu primeiro trabalho foi um trabalho como voluntária por um organismo sem fins lucrativos. Foi até, eu gosto de contar essa história, uma história bem interessante. Eu tinha morado então em Quebec e agora estava em Montreal. E eu precisava ir buscar umas coisas que estavam na cidade de Quebec. E daí eu peguei o ônibus e fui para Quebec. E no ônibus, 2 bancos atrás de mim, eu escutava 2 pessoas conversando sobre a América Latina. Um tinha ido para um país, outro para outro país, outro para outro país. Para escutar melhor, eu mudei da minha cadeira, ali do meu assento, para logo atrás deles. Então, eles estavam aqui atrás de mim, cada um de um lado, e conversando. E eu falei, poxa, não vai falar do Brasil, né? A gente como brasileiro. Num momento, um dos 2 levantou para ir buscar alguma coisa em cima. Foi aí que eu aproveitei de levantar e me apresentar para a pessoa que estava sentada, um senhor todo de cabelo branco. E eu me apresentei com uma frase assim que eu tinha típica, né? Que é bonjour, né? Bom dia, eu me chamo Soraya Tandel e eu sou economista brasileira. Eu tinha andado de chegar, estava buscando emprego. Ele era um dos diretores dentro do Ministério de Relações Internacionais. Ou seja, eu caí super bem, foi um contato muito interessante, eu deixei meu telefone, semanas depois ele veio para Montreal, nós conversamos, e eu comecei fazendo trabalho voluntário, porque do trabalho voluntário, e foi justamente o que aconteceu, do trabalho voluntário eu conheci outras empresas, outras pessoas dentro do próprio Ministério foram saindo empregos. O escritório aqui no Brasil é um escritório novo, nós chegamos aqui em março de 2008, nosso objetivo básico é recrutar, informar os brasileiros que existe um processo de imigração para a província do Quebec, um processo claro, transparente, rápido e selecionados. Os critérios são a idade, o nível de estudos, os anos de experiência profissional e o conhecimento de francês. Esses são os principais critérios de seleção do Quebec. Nós analisamos o dossiê mais ou menos em 4 a 5 meses e daí ele é chamado para uma entrevista de seleção. A entrevista é feita em francês, tem uma conversa sobre quais são suas intenções na província do Quebec, o que ele espera fazer como trabalho. E daí se a resposta, ele é aceito, ele tem um perfil buscado, nós emitimos no final da entrevista o certificado de seleção do Quebec. Merci beaucoup. Conseguimos, mãe. Obrigada, mãe. Obrigada. Então tá, só liguei pra avisar. Vocês foram os primeiros que eu tô avisando. Quando a gente migra, é uma coisa complicada, porque quando a gente está lá no Quebec, a gente fica sonhando com o Brasil, né? Com praia, com calor, né? Principalmente quando você vê o termômetro lá e você precisa sair e tá fazendo menos 20, menos 15, menos 10. Aí você fica sonhando com o Brasil. Aí você chega no Brasil, às vezes é meio nostálgico. Não é aquele Brasil que você deixou 10 anos atrás. Não é aquele Brasil da sua infância que você sonhava. É um outro Brasil. É uma outra realidade. Ele evoluiu também. E aí você chega aqui e você fica com saudade do que você tinha no Quebec. Então você fica sempre... Eu acho que o imigrante vai ter sempre um coração dividido entre o seu país de origem, né? Um super bom país de origem, e um outro país que você resolveu adotar. Hoje não foi assim, eu não optei voltar ao Brasil. O meu trabalho me levou a ir ao Brasil. Como ele me levou o ano passado, 2 anos atrás, para a Argentina, como já me levou para a Tunísia, como me levou para outros países. Então, agora, sem dúvida, é um retorno muito interessante. Estou muito contente de estar novamente em São Paulo. Não é São Paulo que eu deixei 10 anos atrás, é um São Paulo com alguns novos problemas, outros problemas já resolvidos. São Paulo evoluiu bastante também. Mas eu gosto muito de São Paulo, eu gosto muito dessa cidade, apesar de todos
as dificuldades que a gente tem na cidade, começar a dificuldade de trânsito, por exemplo, né? É impossível essa cidade, né? Mas você gosta, gosto de metrópole. Ah, ela. Teruko! Ai! Tudo bem? Tudo! Minha tia? Bien, tudo bem? Como me diz? Falando, hablando. Vous parlez portugais? Não. Pas encore. Seulement tudo bem. Tudo bem, mas tudo bom. Je vou lhe montrer où il y a de la bière québécoise. Nunca comprei porque é caro demais. La maudite. La maudite é québécoise. 42, né? A gente é da parte francesa do Canadá e essas cervejas são de lá. Ai, queria mostrar pra minha mãe brasileira. Pode me dar? Obrigada. La bière québécoise. Obrigada. Por favor, amiga, vem só um pedacinho, senão eu vou ficar chateado. Ok. Sabor de pouco queimado. Olha o sabor da fruta. C'est bon. Minha mãe sempre achou importante eu falar inglês. Aí ela sempre me mandou intercâmbios e eu fiz 10 meses nos Estados Unidos. E lá tinha uma outra intercambista, que é de São Paulo, a Lina, que me encontro sempre ainda. E ela me falou do Brasil, eu sempre falei para ela que ia visitar ela, mas não queria vir passar uma semana só ou 2 semanas. Então, dei um jeito de fazer intercâmbio no meu mestrado para poder ficar mais. Por isso que cheguei no Brasil, em 2005. Ia ficar 6 meses e ainda estou aqui. Ok. Paulo. Être ou avoir. Les verbes de type arriver, partir, habituellement utilisés avec être. Como moro na escola, não tenho todos os problemas de trânsito, nem de violência. Eu nunca sofri nenhum acidente em relação à violência de São Paulo. Não. Quem vem me visitar, na verdade, meus pais estavam aqui ano passado e a minha mãe falou, não entendo por que seus alunos querem morar no Quebec, porque aqui tá bom, a temperatura é boa, eles não têm um inverno, tá tudo bonito, tem praia do lado. Então, eu tenho uma vida que... Mas meus alunos querem sair do Brasil por razões que eu desconheço. Elle est arrêtée au bar pour prendre un café. C'est bon, son truc. On a dit, elle est arrêtée, mais arrêtée, c'est pas un verbe de la maison. Non? Non. Arrêtée? Ah oui, c'est ça. Ah oui, maintenant, c'est elle est arrêtée. Elle est arrêtée. Oui? Oui. Elle s'est arrêtée. Elle s'est Quand on arrêtée. l'utilise en réflexif, oui. Ah oui. Ok. On sert la matière. Maintenant, on va mettre notre révision en pratique. Est-ce que vous avez entendu parler des accommodements raisonnables? Parce que je prends vous, par exemple. Vous allez immigrer au Québec, vous faites des recherches pour savoir comment est la culture québécoise, vous vous préparez, vous étudiez le français, puis votre intention, c'est de vous adapter à la culture québécoise. Vous allez dans une autre société, c'est pas pour changer la société. Mais il y a des cultures qui sont plus difficiles à s'adapter. Puis là, au Québec, présentement, c'est un grand sujet de discussion dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on doit accepter? Parce que la société québécoise a besoin d'immigrants. Économiquement, on demande des immigrants. Donc, on doit avoir une flexibilité. On doit accepter que les immigrants, on doit respecter leurs différences. Mais, il
Il y a des limites. On ne peut pas changer la société québécoise complètement pour les immigrants. Mais qui peut juger de qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va pas changer? Donc là, c'est la grande discussion au Québec présentement, à savoir qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on change pas. C'est les accommodements raisonnables. Acho que as pessoas que não se adaptam bem é que vão pelas razões erradas, né? Quem quer ir pensando que vai ficar rico, acho que é mais Estados Unidos. Aqui mesmo tem muito mais oportunidades de negócio do que no Quebec. Quebec você paga muitos impostos primeiro, só que é uma vida muito mais estável. Se você perder um emprego, não tem muito estresse, porque o governo te ajuda. Se você não conseguir achar outro emprego, achar que é bom mudar de profissão, o sistema de educação é muito bom, muito barato. Se você não tiver dinheiro, o governo te ajuda a pagar os estudos. Para os seus filhos também, você não tem a preocupação de guardar dinheiro para eles poderem estudar. Se seu filho não gosta de engenharia ou de uma profissão que você faz na faculdade, ele prefere ser mecânico, ele vai viver muito bem de mecânico. Acho que tem que ir por essas razões, ter uma vida mais sossegada, com menos estresse. Não para ficar rico, porque não conheço muitas pessoas que vão para o trabalho de helicóptero no Quebec. Não, esse conceito não existe. E aqui existe, então acho que tem mais possibilidade de ficar rico aqui do que lá. Meu avô é muito engraçado, minha mãe me contou isso uma vez. Ele ficou decepcionado de não participar da guerra porque ele não ia poder conhecer a Europa. Ele era louco para viajar, acho que ele provavelmente está me acompanhando muitas vezes. Ele faleceu, né? E ele, no lugar de viajar, porque ele não tinha muitos meios para isso na época, ele recebia franceses. Aí ele perguntava e adorava receber. Então, a minha mãe é assim, meus tios são assim. A gente recebeu vários intercambistas. Tivemos um menino da Suécia que morou na minha casa um ano. O ano antes de eu passar um ano nos Estados Unidos. Então, a minha família é de receber muito. Mas, como a minha mãe falou, e tem às vezes alunos que vão fazer imersão no Quebec, e eu mando eles passarem um final de semana com meus pais, né? E todos eles voltam, seus pais são muito legais, muito receptivos, a gente bebeu muito vinho na sua casa. Mas não são todas as famílias que são assim. Aqui também não, né? Tem pessoas que, se eu não achar o vocabulário certo na hora, ficam estressados, mas a maioria dos brasileiros sabem receber bem, muito bem. La mère de famille, c'est parfait pour moi. J'ai fait 2 accouchements. Uau, grosse journée! Na aula tem uma atividade de vocabulário que é as dores. J'ai mal à la tête, tenho dor de cabeça. J'ai mal au dos, tenho dor nas costas, tenho uma perna engessada, coisas assim. E as duas últimas palavras são uma queimadura, tenho uma queimadura, e a outra é j'ai une piqûre, que é picada, né? Só que vem logo depois de queimadura e eu sempre falava tenho uma picadura. E ninguém me corrigia, até que 10 turmas depois, um casal de alunos, a Leandra e o Fábio. Ai, Leandra e Fábio, oi. Obrigada, muito obrigada. Falam, você sabe o que é picadura? Não. Ai, essa foi legal. Assim, no Quebec não tinha uma vida tão excitante quanto tenho aqui, que saio de cá. Primeiro, sou estrangeira no Brasil. Ser estrangeira no Brasil é a melhor coisa no mundo. Então me dou muito bem aqui e
tenho muitas atividades diferentes. Todo domingo é uma atividade nova. O difícil é viver longe da família, mas mesmo assim estou achando que vale a pena. E quando vou para o Quebec, me encontrar com ele, é tudo muito mais intenso. Então, o que faria num ano, nem ia perceber. E, assim, estando morando lá, não ia ser tão intenso. A gente... on prend pour acquis, não sei como falar em português. On prend pour acquis as pessoas a nossa família, né? Quando mora longe, você sente tanta falta que quando, enfim, se encontra, você aproveita muito mais, fala tudo, é mais carinhosa, mais intenso. Eu vejo meu pai e choro toda vez, né? Então, tô até gostando de morar longe deles, porque admiro eles mais, vejo mais os lados positivos do que os lados ruins. E quando eles vêm aqui também é muito intenso, e tenho muito orgulhosa do que consegui aqui, e eles me veem e parece que sou outra pessoa também, né? Então vou ficar no Brasil ainda mais um tempo, só que não sei quanto tempo, depende da vida, né? Eu tive tantas surpresas na vida ultimamente, tantas coisas mudaram, tantas coisas aconteceram que não posso dizer o que vai acontecer. Eu sei de algumas coisas só, que quero continuar a trabalhar com imigrantes aqui ou lá, e que quero ter uma família, né? Quero ter filhos, quero filhos bilíngues que falam português e francês e depois vão poder estudar inglês também. Tem coisas que eu sei que quero, mas do que vou fazer... Vou continuar com a escola até o processo de imigração terminar, acho, porque está sendo maravilhoso. Estou conhecendo pessoas muito interessantes, pessoas com objetivos de vida. Assim, são pessoas muito corajosas, as pessoas que entram no processo de imigração, porque não é uma coisa fácil. Deixar tudo que você conhece, uma profissão boa, a maioria tem um trabalho muito bom, muito legal aqui. Então, tô no lugar certo, eu só sei disso. Meu nome é Jennifer, eu moro aqui com meu pai, com minha irmã, com meu cunhado, e a gente está aqui tentando crescer na vida. Tenho uma sobrinha linda, que é a Cecília. Os meus pais são separados, mas minha mãe mora lá em Caieiras, eu tenho contato constante com ela, é uma pessoa maravilhosa. Bom, a gente está aqui tentando construir a casa, a gente já passou por muitas dificuldades também, mas acho que as dificuldades piores já passaram. Agora as coisas, graças a Deus, estão caminhando, está construindo. Pretendemos fazer mais uma casa aqui, arrumar a casa, rebocar, enfim, né? Ali onde vocês estão vendo é o Pico do Jaraguá, então a minha vida rotineira, eu poderia dizer que é do pico para lá, que é onde eu trabalho, onde eu estudo. E é isso, né?
A minha vida é assim, eu acordo cedo, vou trabalhar, do trabalho vou para a Ecole, né? Da Ecole volto para casa, chego bem tarde em casa, né? E um pouco cansativo, às vezes eu fico com muito sono, mas eu sei que esses são frutos, né? Eu estou plantando e eu vou colher, sem dúvida. Meu pai, ele sempre teve o sonho de vir para cá, para São Paulo. Aí ele veio primeiro, antes da minha mãe, ficou aqui, acho que por um ano, 2 no máximo, para procurar emprego, para se estabilizar. E depois ele voltou para Pernambuco, casou com a minha mãe e depois eles vieram para cá. E eu nasci aqui. Sou paulistana e sempre morando lá em São Paulo, na capital, casa alugada. Eu amava morar lá, confesso que quando eu vim morar pra cá foi um choque, porque não era desenvolvido, né? Hoje tá mais ou menos desenvolvido, ainda tem algumas deficiências, ainda é uma cidade que não é muito estruturada, né? Mas quando nós viemos pra cá realmente foi complicado, porque tinha tudo mais fácil lá, e quando eu vim pra cá, né, faltava água, né, e mato, e a rua não era asfaltada. Hoje tá, mas tá bem precária de novo. Mas é isso, mas já teve dias piores, já tá melhor agora. Ai, o Canadá é um sonho. Sei lá, eu acho que eu vou... Assim, no começo eu sei que eu vou enfrentar muitas dificuldades, óbvio, né? É um outro país, é um outro clima, né? São outras pessoas, outra cultura, né? Mas é um desafio que eu quero pra mim, eu quero ter essa experiência de poder falar um outro idioma fluente, uma coisa que eu quero muito, o francês, o inglês, quem sabe também, acho que morando em Montreal fica mais fácil. Eu quero fazer amizade, eu acho que lá eu vou ter oportunidade de estudar, né, de trabalhar, porque eu tenho um trabalho bom, não posso reclamar do meu trabalho de maneira nenhuma. Mas é como se eu preciso de mais, entendeu? Eu preciso ver o que é lá fora, sabe? Para o meu crescimento pessoal e crescimento profissional também, né? E eu espero poder me adaptar bem, eu acho que eu sou uma pessoa que eu consigo fazer amizade fácil, então eu tenho na minha cabeça que eu vou, né, integrar bem na sociedade, enfim, pra crescer, quem sabe conhecer uma pessoa, né, ou canadense ou brasileiro, não sei, pra me casar lá, enfim. Vamos ver, preciso passar na entrevista, tomara que eu passe, quero muito. Debout. Oui. Bonjour. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va bien, merci. Asseyez-vous. Merci. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom complet? Oui. Qu'est-ce que vous connaissez du Québec? De la culture du Québec, de son économie, la politique, l'histoire? Bien, je sais que Québec, bien sûr, c'est une province francophone. Il y a un fleuve très connu qui s'appelle Saint-Laurent. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne candidate à l'immigration? Pourquoi vous pensez qu'au Québec, vous allez vous intégrer et vouloir rester là pour le reste de vos jours? Como que eu imagino o futuro da Jennifer? Eu também. Hoje eu imagino assim, pode ser real, né, Jennifer? Claro, então tá bom. pode. Eu imagino que a Jennifer vai para o Canadá, eu tenho certeza disso.
Eu tenho certeza, entendeu? Graças a Deus eu tenho essa certeza que ela vai. E em pouco tempo deve arrumar um canadense, entendeu? Deve casar lá, entendeu? E só visitar o pai. E o pai sempre viajando para lá também, claro, né? E para que ela tenha realmente um futuro brilhante, né? Entendeu? Cheio de saúde e aproveite o máximo. Porque tudo isso que ela está fazendo hoje, ela faz jus. Porque durante a época que ela estava fazendo a faculdade, ela encontrava muita dificuldade, dependendo da localização onde a gente está, para se transportar. E o meio de transporte, no caso aqui, seria o trem. Então, às vezes, caso do horário, então ela chegava atrasada no serviço, e às vezes as pessoas não conseguiam entender que ela estava fazendo faculdade para chegar aonde ela está hoje. Graças a Deus ela já é formada, entendeu? Está fazendo os cursos aí e está tentando essa ida para o Canadá. E eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, né, Jennifer? Vou ver, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, eu costumo dizer que desde que eu nasci eu vejo minha irmã estudar. Ela merece tudo. Todos nós merecemos. Mas ela batalha muito. Eu vejo. Acorda 4 horas da manhã, chega de meia-noite. Acho que, resumindo, em qualquer lugar que ela esteja, ela merece ser feliz. Como toda pessoa, né? Não importa a classe social. A pessoa, ela tem sonhos, né? Ela tem sonhos e... Eu sou uma pessoa que sonha muito, né? Os meus pais também. Cada um tem seus sonhos. Não importa a classe social, né? E... Assim, eu falo das dificuldades porque elas são reais mesmo, né? Não posso ignorá-las, né? Elas existiram muito. Mas, assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir e vou ter dificuldades lá, com certeza. Tenho consciência disso, né? E acho que, assim, essas dificuldades que eu passei aqui, eu vou tirar de letra lá. Porque eu tô acostumada, né, a enfrentar alguns problemas, enfim. Mas eu acho que a gente tem que sonhar, eu acho que a gente tem que ter ambição na vida, uma ambição saudável, né? Não aquela ambição de passar por cima de ninguém, não. Tem que ter ambição, né? Tem que crescer na vida, até para um dia, quando eu tiver uma família, filhos, eles poderem ter uma vida com menos dificuldade, né? A gente vai levar o I pro Quebec. O que a gente vai ficar fazendo lá? Até que arrume emprego, até que tudo, nós vamos levar o I. Eu fui fazer um curso no Canadá em 2001. Eu tinha tentado ir para os Estados Unidos, aí eu tive o visto negado. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pro Canadá. E aí eu achei muito bacana que eles foram muito legais, porque eu tinha um visto negado no passaporte. Mas aí, em vez deles negarem o visto, não, eles me chamaram, fizeram uma entrevista comigo, e aí eles perguntaram o que aconteceu, eu expliquei, eles foram super honestos, super justos, sabe? Eles não foram assim, arbitrários, não fui com a sua cara, não vai ganhar o visto.
Não, eles quiseram realmente saber o que aconteceu e me deram visto. E eu fui, fiz um curso de inglês lá e adorei o lugar. Nossa, sabe, depois quando você volta e aí você vê uma pessoa te pedindo dinheiro no carro, no semáforo, lavando seu vidro, você fala, nossa, por que eu voltei? O que eu tô fazendo aqui? Sabe, é muito diferente do Brasil, muito mais civilizado. Enfim, aí já fiquei encantada e achei o máximo ter ido pra lá. Mas depois eu nunca pensei que eu fosse morar lá de verdade. Aí depois veio a história do Paulo, né, Paulo? Ah, fui eu. A Érica me falou, por que você não vai pro Quebec? Eu falei, Quebec? Quebec pra mim é Canadá, né? Bom. Daí ela falou assim pra eu visitar pra assistir a uma palestra daquelas que tem do governo. Daí a gente foi ver, por que não? E aí eles vieram contar a história pra gente, eu achei o máximo. Não, Eles que vieram legal, contar, vamos! Trouxeram material, né? Sobre Da a palestra, palestra. vocês pegaram uma palestra. Aí a gente já tava com aquela... Você não aquele- gostou muito, não. Não, de Lembra? primeira Você eu não falou, gostei mesmo. Não vamos. E eu Já, querendo. principalmente que eu já tinha estudado francês no colégio da 5ª, 8ª série e eu nunca fui muito fã de francês, né? Aí eu falei, nossa, tem que aprender francês ainda. Tô não fora. dá, muito ruim. Até que eles também convidaram a gente, acabaram indo junto com a gente numa palestra. Aí eu saí de lá já... Querendo Quando que ir eu vou? amanhã. Como que eu faço? Onde eu assino? O que eu pego? Mas parece que dura uma eternidade. Eu lembro quando a gente saiu da palestra, a gente já saiu muito ansioso, querendo ver tudo, querendo pesquisar, achar apartamento, achar emprego. E aí o tempo não vai na nossa expectativa, sabe? Né? E aí a gente começou a baixar um pouco a bola. Falar, não, calma, vamos respirar. Falta um ano ainda, tá longe. Né, Má? Lembra dessa época? A impressão que eu tenho é que ultimamente tem corrido muito rápido. Principalmente quando a gente recebeu, né, a cartinha da Até entrevista, chegar né? o primeiro contato do escritório de imigração é uma eternidade. Parece que não tá indo o processo, né? Assim que você recebe a carta, nossa, é verdade, vai agora acontecer. é pra valer. É engraçado porque a gente já tem mais de um ano que está estudando e agora parece que foi ontem que a gente começou esse processo. Aí a gente vê outros alunos entrando na École Québec, alunos novos, e fica pensando, nossa, a gente já passou por isso, eles ainda vão passar, ainda estão no debutant, ainda vão começar a estudar, e a gente já tem o certificado, já está quase indo. Eu lembro da primeira aula, né? Parecia um monte de... um monte de criança. Um monte de criança. Fazendo biquinho. Engraçado, mas... é bem legal. Realmente parece que do nada, assim, engrena, né? Engrena. A gente vai tentar conseguir emprego daqui também, já começar a mandar currículo para algumas vagas de lá. Vou fazer contato com alguns antigos chefes meus, para ver se eles conseguem me ajudar, se tem contato lá. E a gente vai tentar fazer já a nossa rede de contato para tentar já ir com emprego, moradia, que são os principais. A gente tem que contar para os nossos chefes também que a gente vai, porque eles não sabem. E a gente nem sabe quando contar, quando é a melhor hora de contar, porque tudo bem, a gente recebeu o CSQ, mas isso não quer dizer que é 100% de certeza que a gente vai. Alguma coisa pode acontecer no processo federal que a gente ainda está passando. E também avisar 15 dias antes de ir embora é complicado, então a gente está nesse dilema. Para mim, é meu emprego ideal. Eu gosto do que eu faço, gosto das pessoas, gosto da empresa, estou num lugar super bacana, estou assim, no meu emprego dos sonhos. E aí, de repente, a gente vai largar tudo e a gente vai viajar. A gente vai se mudar daqui. É claro que mudar para o Quebec é muito além de emprego, é uma condição de vida completamente diferente. É por isso que eu não, apesar de ficar triste de largar a Motorola, eu não tenho dúvidas. Eu quero outra vida. Eu quero largar a empresa porque eu estou procurando uma vida diferente para mim, não é só por causa do trabalho. Mas mesmo assim, eles são tão bacanas que eu fico, ai meu Deus, será que eu falo agora? Será que eu dou 6 meses, 7 meses para eles procurarem outra pessoa para eu treinar? Será que ele vai entender desse jeito? Será que ele vai achar que eu já estou largando mão e que eu não vou dar o máximo de mim como eu dou hoje? Ele não sabe que eu já estou nesse processo há mais de um ano. Ele vai falar, bom, agora que ela me contou, ela não vai querer fazer mais nada da vida, vai
Vai largar a mão, não vai fazer nada direito, sei lá, né? Bate essa insegurança, assim. Muita gente não entende por que a gente tá indo pra lá. Os pais do Marcelo mesmo, né? Quando a gente contou que passou na entrevista. Mas por que vocês estão fazendo isso? Vocês têm uma boa casa, vocês têm um carro, vocês estão bem colocados, vocês têm um bom emprego, vocês ganham bem, vocês têm coisas que muita gente aqui não tem, vocês são jovens, já conquistaram tudo isso. Por que vocês vão largar tudo isso pra trás? Vocês não vão ter nada disso lá, vocês vão sofrer lá, não vão conseguir emprego, tudo vai ser mais difícil, vocês vão vender tudo, eles não entendem. E às vezes até a gente mesmo fala, olha o que eu tô fazendo, eu sou louca. É um pouco de loucura mesmo, às vezes eu paro e falo, nossa, eu sou louco, né? Será que é covardia nossa? Em vez de tentar mudar alguma coisa, sair? Né? Isso é uma coisa que passa pela minha cabeça algumas vezes. Mas eu acho que essa é a forma de mostrar o meu protesto. Porque a gente tenta fazer as coisas direito. E simplesmente a gente é o único andando ao contrário, nadando contra a maré. Então, o nosso protesto vai ser isso mesmo. O último que sair, fecha a porta. Porque não dá pra viver assim. Quem sabe assim eles entendem que a gente não tá contente, que a gente não tá gostando. Claro que, né, a gente não tem como garantir que a gente vai ser bem sucedido lá e a nossa morada vai ser aqui, a gente tem pra onde voltar, mas eu espero ser bem sucedida e morar pra sempre lá.